Olá, gente, boa noite. Nelson Guimarães, na nossa live de domingo. Estamos aqui, são exatamente 20 horas e 22 minutos. Eu, semana passada, comecei 20 horas e 2 minutos. Hoje eu não consegui, mas não tem problema. O que importa é que a mensagem seja ministrada, que você receba algo da parte de Deus. Então eu estou aqui para isso. Entrou já alguém aqui no Facebook. Neidinha, seja bem-vinda aí. Enquanto o pessoal está entrando, eu estou aqui pelo Facebook. Aqui, estou acenando aí para Neidinha. E estou aqui pelo Instagram. Pelo meu Instagram, Nelson F. Guimarães Oficial. O meu Instagram é Nelson F. Guimarães Oficial. No meu Facebook, Nelson Guimarães também, você que entrar lá. E essas mensagens ficam todas lá no meu Facebook e no meu Instagram. Eu também subo para o meu canal lá no YouTube, que é Nelson Guimarães Oficial, ok? Então você não tem desculpa para não receber essa mensagem, para não receber essa palavra. Não sei se você já acompanha, entrou mais alguém aqui. Não dá para saber quem é, acho que é o Igor. Meu sobrinho, parece pelo menos. Hoje está quente aqui. Vamos lá, gente. Então hoje, dia 27 do 9. Semana passada, só para te deixar ciente aí, você que está aqui. Carlos Eduardo Mendonça, tem meu sobrinho, mas na foto parece. Seja bem-vindo aí, Carlos. Na quinta-feira, eu fiz uma mensagem baseado numa questão que aconteceu no meu Facebook. Eu postei um texto lá por conta de uma irmã que me criticou por causa da mensagem que a gente ensina. Eu respondi a ela com estudo, não respondi a ela com criação, com nada disso, eu não sou disso. Mas eu coloquei uma mensagem no Facebook, um pastor e essa irmã, deve ser de repente da mesma igreja, não sei, mas eles continuaram lá contestando do jeito deles lá. Neide, seja bem-vinda. Pessoal que está aí, convida a galera aí. Boa noite, Neide. Convida a galera. Tem algo profundo de Deus para nós hoje. Eu fiquei até de falar a sequência, porque eu falei sobre unção com óleo semana passada, quinta-feira. Falei, está lá no meu Facebook, explicando o que era a unção da velha aliança, o que era a unção da nova aliança, o que o Espírito de Deus veio fazer, o que era sombra, o que é verdade para os nossos dias presentes. Falei um pouco disso. E tem muitos outros assuntos que estão na lista para entrar. E, na verdade, quem já caminha comigo já está careca de ouvir essas mensagens que a gente ensina. Mas tem muita gente chegando que não conhece nada, não consegue discernir, porque, na verdade, os estudos dentro das igrejas, escolas bíblicas dominicais e todos os estudos que tem, eles não direcionam as pessoas para isso. Não vai discernir isso, não tem como saber quem é a ordem arônica, a ordem de Melquisedeque, saber sobre a tribo de Levi, a tribo de Judá, não sabe por que faz uma coisa ou que faz outra. Então, as pessoas, por conta de não buscarem conhecimento de forma pessoal, por elas mesmas, não vão. E as igrejas também não têm estudos muito voltados para isso, porque isso confronta muito. Então, hoje, eu não vou falar sobre nenhuma daquela sequência, batismo nas águas, santa ceia, jejum, não vou falar sobre nada disso. Por quê? Porque você precisa primeiro entender qual é a grande dificuldade. Seja bem-vindo aí, alguém que entrou, mas eu não sei quem é, aqui no Facebook. Você precisa entender o que aconteceu naquela cruz. Os 33 anos e meio que Jesus viveu na terra, ele se preparou para dar a sua vida, para doar. Ninguém tomou a vida dele, ele mesmo falou, ninguém toma de mim, eu a dou.
Então ele se preparou 33 anos e meio para dar a vida dele por causa de uma série de propósitos. Não era com um propósito, salvar, trazer o reino, mudar a aliança, um monte de coisa. E a gente precisa estudar essas coisas. Então, a primeira mensagem que eu recebi de Deus nesse entendimento, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava sentado no meu gabinete, a minha mesa aqui, eu sentado, estudando um pouco, e de repente, Deus me falou uma coisa. Me falou algo e eu peguei uma caneta e um papel, comecei a fazer um desenho. Fiz uma linha, como se fosse um mapa escatológico, e chegou em Atos, chegou nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, veio Atos, e logo no início de Atos, Jesus ali, ressuscitado, faz uma reunião de 40 dias com aqueles discípulos. Logo em seguida ele sobe aos céus, e ele dá um recado, ele manda que aqueles discípulos fossem para um lugar, 120 no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Jesus homem, Jesus carne, morre, ok? Morre, sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus morreu, crucificado às 9 da manhã, morto às 3 da tarde, passa todo esse tempo até domingo para ressuscitar. Então ele vivo, morto, ressurreto, ok? Essa transiçãozinha desses 3 momentos, vivo, morto e ressurreto, acontecem de sexta para domingo. E a partir daí, ele fica 40 dias, porque o texto está dizendo isso, eu vou ler para você, em Atos capítulo 1, versículo 3, que fala exatamente isso. Atos 1, versículo 3, para você entender o que é isso aqui. Atos 1, versículo 3. Estando com eles, e aos que também, presta atenção, e aos que também, depois de ter padecido, morreu, aos que também, depois de ter padecido, está falando dele, morreu, se apresentou vivo, ressuscitou. Então presta atenção nisso aqui. Padeceu, ele estava vivo, morreu. Se apresentou vivo, ressuscitou, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então Jesus vivo, morto, ressurreto, e depois desses 3 dias, sexta, sábado, domingo, ele ficou 40 dias aqui na terra. Só que acontece um episódio logo em seguida, porque ele tinha que ir embora, e aí ele vai embora. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala para os discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele já está anunciando, vai vir um Espírito, peraí, morto, ressurreto, vivo, morto, ressurreto, e agora ele anuncia um tal Espírito. Olha o que ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Até aí ele não foi embora, ele está aqui. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, aos confins da terra. Verso 11. Os que lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus já está indo embora. Eu li o 8, vamos ler o 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Jesus partindo para o céu, vem a sua guarda real, fazendo a escolta real para ele, que ele é rei tem que ter escolta real. Quando ele vai partir para o céu, olha que imagem louca. As pessoas me chamam de maluco, o pastor está maluco, mas para acreditar nisso tem que ser louco. Para acreditar nessas coisas tem que ter fé. Jonathan Júnior, seja bem-vindo. Não dá para acreditar num Deus que faz isso aqui, que coloca uma semente no ventre de uma virgem, que nasce o Filho de Deus, que passa por todo esse processo,
que ressuscita, que depois de ressuscitado anuncia que vem um Espírito, sobe aos céus, do nada o cara sai subindo. Um Cristo que vai embora sem avião, sem foguete, sem nada. Tem que ter fé para acreditar nisso. Por isso, quando eu prego, quando eu ministro, quando eu ensino, fala, se você não tem fé, não adianta nem me ouvir. O que você está fazendo aqui? Isso aqui é para quem acredita, é para quem tem fé. Rômulo, seja bem-vindo. Não adianta, tem que ser assim. Então ele vai, os caras começam a olhar, vem duas escoltas reais, dois batedores, encosta do lado dele e vai decolando e vai embora. Deve ter sido uma cena linda. Pô, imagina só. Aí agora, presta atenção. Ele diz que vai subir e para descer o Espírito. Ele sobe, ressurreto, tá? Não é em espírito. Ele estava com o corpo glorificado. O corpo que ele mostrou lá para Tomé. Subiu. E agora vai descer o Espírito Santo. E ele manda esses caras ficarem num determinado lugar. Alvina, seja bem-vindo. Que ia descer o Espírito. Aí o Espírito desce. Lá em Atos 2, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus falou o quê? E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Lá em Atos 1:8, em Atos 2, o Espírito veio. Meu irmão, imagina só, você que está aqui me ouvindo, acreditar nisso tudo. Tem que ter muita fé. Agora, o que eu quero falar hoje com você? Entre a subida de Jesus glorificado e a descida do Espírito Santo, tem uma transição aqui. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Subiu, desceu. Então ficou aqui, ó, uma torre. Essa foi a primeira mensagem que Deus falou comigo, isso há 11 anos atrás, quando eu comecei a pregar o reino, quando eu comecei a entender o que era o reino, quando eu entendi que depois da cruz é o reino. Essa foi a primeira mensagem que Deus me deu. E ele falou comigo que isso é como uma torre que toca os céus, lá onde ele está. Porque quando ele sai da terra e vai no céu e desce o Espírito, tem uma transição para passar daqui para cá. E para passar daqui para cá tem uma torre, tem um véu entre a velha e a nova aliança. E desde então Deus vem buscando homens, desde essa época aqui, que entendam isso. Ele busca hoje ainda homens e mulheres que entendam isso. Por quê? Porque eu vou te mostrar rapidamente, só com 3 passagens. Primeiro, depois de Atos, qual o primeiro livro que vem? Você que fez aí estudo nas igrejas, qual a primeira carta depois de Atos? Você está com Bíblia aí? Se está com Bíblia, vê aí na sua Bíblia. Qual a primeira carta depois de Atos? Romanos. O grande problema que os discípulos e apóstolos de Jesus tiveram, e que o apóstolo Paulo também teve, é o mesmo que a gente tem hoje, é o mesmo que veio da época da Igreja Católica, que Martinho Lutero teve um insight, teve uma luz e entendeu alguma coisa além, saiu de lá, mas ainda veio quebrando um monte de coisa. Mas hoje, a mesma dificuldade que os discípulos tiveram, nós também temos. Aí vem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é levado no terceiro céu, revelado a ele tudo isso, e ele vem. Mas lembre-se que Paulo era judeu, treinado por Gamaliel. O cara era fera no judaísmo, e depois teve que mudar tudo isso. Aí Paulo vem e escreve Romanos. Agora, o que eu quero trazer a tua atenção rápido é para que você enxergue e identifique o problema que Paulo está tratando praticamente em todas as cartas, e que eu hoje tenho tratado sem carta nenhuma, só com as cartas de Paulo, mas tenho tratado do mesmo jeito,
Porque as pessoas acham que eu sou maluco. Acham que o pastor Nelson é doido. O pastor Nelson prega diferente, ele quer aparecer. Pastor Nelson é herético, é o que eu mais ouço. Então, eu vou te mostrar em 3 cartas. Primeiro vem Romanos, depois 1 aos Coríntios. Na verdade, eu vou, como Coríntios tem primeiro e segundo, é Coríntios, tá? Eu vou ler, porque não dá para a gente se estender muito. Eu vou ler Coríntios 3 e depois de Coríntios, Gálatas. 3 cartas seguidas do apóstolo Paulo, onde ele está lutando pelas mesmas coisas. Está tentando ensinar as mesmas coisas que eu estou tentando ensinar aqui. Vou te explicar. Vamos para Romanos capítulo 7. Então, olha, a torre, subiu Jesus glorificado, desceu Jesus, desceu o Espírito, ok? Desceu o Espírito. Desceu o Espírito, a partir daí tem que fazer uma transição aqui, ó. Mas nós não nascemos no judaísmo, mas lembra que o nosso evangelho é judaico-cristão? Lembra que a gente fala isso? A gente ouve muito isso. A igreja é judaico-cristã, então ela tem mistura de judaísmo com cristianismo. Na verdade, hoje não é nenhum dos dois, não é nem judaísmo nem cristianismo. Hoje é o reino estabelecido pelo Espírito Santo, porque cristianismo também é uma religião e Jesus não veio estabelecer uma religião. Ah, mas está falando de Cristo. Sim, está falando de Cristo, mas Jesus não mandou a gente fazer religião, ele mandou expandir e pregar o reino. Lucas 4,43, é necessário que eu vá a outras cidades pregar o evangelho do reino. Então vamos ler Romanos capítulo 7, rapidamente. Romanos capítulo 7, olha o que diz. Vou ler do 1 ao 4. Romanos capítulo 7, do 1 ao 4. Não sabeis vós, irmãos, olha o que Paulo está falando para uma igreja. Então eu vou tratar com 3 igrejas. Igreja de Roma, igreja de Corinto e igreja da Galácia, igreja dos Gálatas, ok? Rápido. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei. Paulo está falando. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher, olha só, de uma hora para outra ele entra no assunto de casamento. Ele está falando da lei, aí entra no assunto de casamento. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam que sabem a lei, porque a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Está falando de casamento aqui agora. Se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Paulo está usando uma ilustração do casamento da lei, presta atenção, casamento da lei. Paulo está usando uma ilustração para explicar para nós o que nós somos hoje. Olha só o que ele diz. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive. Se o marido estiver vivo, ela está ligada pela lei. Isso era lá na lei de Moisés. E ela não pode ter outros maridos. Porque se ela tiver outro marido, o texto está dizendo que ela é adúltera, se for de outro marido. Mas se o marido morrer, ela pode contrair novas núpcias, pode ter outro casamento. Fora disso, ela será adúltera. Então Paulo pega o casamento e ilustra como ilustração para explicar nós e a igreja. Então a mulher casada é a igreja. Casada com quem? Com o primeiro marido, que é Jesus, homem, Jesus de Nazaré, o Jesus da lei. Por isso que ele cita a lei. Mas morto o marido, se esse marido morrer, ela pode ter um segundo marido. Mas para que ela vai querer ter um segundo marido? Ela está casada com Jesus. Você acabou de falar que ela está casada com Jesus. Por que ela vai pensar em ter outro marido? Porque é necessário que esse primeiro marido morra para ela ter um segundo. Ah, mas ela tem que ter um segundo? Sim. O texto está dizendo no versículo 4 que sim. Vou ler de novo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, por aquele que morreu.
para que seja de outro, ó. Sugerindo que a gente seja de outro. Mas qual é o outro que o apóstolo está sugerindo que a gente seja? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Ah, então, para a gente andar com o que está depois da cruz, para a gente andar com esse que ressuscitou, subiu aos céus, desceu e hoje habita em nós, eu não posso estar com o primeiro. Você entende o que Paulo está falando? A mulher é a igreja, o marido primeiro é Jesus de Nazaré e a lei que está grudada nele, e o segundo marido é o que ressuscitou dentre os mortos, é o que subiu ao céu, é o que o Espírito desceu. Se você tiver com os dois, o que a igreja comete? Tire as suas próprias conclusões. O que a igreja comete se tiver com os dois? O mesmo que essa mulher casada aqui cometeria tendo um segundo marido: adultério. O que acontece? A igreja, ela quer ter a prática de Jesus de Nazaré, mas quer ter o Espírito Santo. Está com os dois. Paulo diz que não pode. Não pode. E era uma luta que Paulo estava tendo aqui para abolir a velha aliança da igreja de Roma. Aqueles irmãos queriam estar com a lei, com as coisas, com as práticas, com o óleo, com o jejum, com o batismo nas águas, com abluções, como diz lá em Hebreus 9, e ter o Espírito. Não podia. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você esteja atento. A mulher é a igreja, o Jesus de Nazaré que tem que morrer e morreu. Agora você pode ter o segundo, mas você não pode ter as práticas do primeiro. E o segundo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. O próprio texto já diz. Então a igreja de Roma também estava passando pelo mesmo problema. Entender a transição de velha e nova aliança, entender que a lei foi abolida, entender que Jesus veio cumprir a lei, o de Nazaré, mas quando morre e ressuscita, ele aboliu a velha aliança para estabelecer a nova, senão não tem como. Isso é Roma. Agora vamos para 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, rápido. 2 Coríntios capítulo 3, olha o que diz. Está falando da lei. Vamos lá. O qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras e pedras, o que foi gravado com letras e pedras? 10 mandamentos. Então o ministério da morte, gravado com letras e pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então era uma glória que ia passar, transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, então é o ministério da morte e da condenação, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então o nosso é da justiça e do Espírito. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa da sua excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é o que é em glória o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. Olha o que Paulo está dizendo. Moisés era um cara de moral, mas ele diz, a gente não pode ser como Moisés. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés botava um pano para que eles não conseguissem ver o rosto dele e ver que não tinha mais glória nenhuma, já tinha ido embora. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, do Velho Pacto, a qual foi por Cristo abolido. Então Paulo está escrevendo agora a igreja de Corinto e está dizendo, Cristo aboliu isso aí, cara. Isso era transitório, isso não era permanente, isso não tinha glória como está hoje depois da cruz no Espírito. O Espírito e a justiça é hoje o nosso ministério. Eu já falei isso lá em Roma, agora eu estou tendo que falar isso aqui também em Corinto. E aí Paulo está agora com uma demanda para remover a velha aliança da igreja de Corinto. Olha qual era a dificuldade que Paulo tinha, tanto em Roma, agora em Corinto. Qual era? A mesma coisa que eu tenho hoje. A mesma dificuldade que eu tenho hoje quando eu tento explicar isso para vocês.
quando entra o pastor lá, entrou aqui Maurício, Paulo Maurício, Sandy, Lorena, seja bem-vinda, minha irmã. A mesma dificuldade que eu tenho hoje para explicar isso que eu explico aqui, Paulo estava tendo. Remover protocolos da velha aliança. Protocolos da velha aliança. Então Paulo está falando assim, cara, Moisés tinha um véu, ele botava o véu porque você não podia olhar para o rosto dele. Por quê? Porque a glória que ele levava era transitória, não era permanente. A nossa é permanente, a nossa vem e fica. Como eu falei na quinta-feira, a unção permanece nele, a unção dele permanece, ela é para sempre. Eu não preciso botar outro óleo sobre a minha cabeça, eu não preciso ungir ninguém, nem ser ungido por ninguém, porque a unção que eu tenho do Espírito é permanente. Falei isso quinta-feira, está lá no meu Facebook, essa mensagem, vai lá e assiste. Então presta atenção, Romano, a carta aos Romanos, Paulo está tratando, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive, mas morto o marido está livre da lei do marido, podendo contrair novas núpcias. Assim também vós, irmãos, estáis mortos para a lei pelo corpo do Nazareno, aquele primeiro marido que morreu. Para quê? Para que você possa ter outro. Qual outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 7, de 1 a 4. Ponto. A igreja somos nós. O primeiro marido que tinha que morrer, morreu. Jesus de Nazaré. Você pode se desligar dele, da lei que estava nele, e se conectar em espírito ao novo marido, que é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Não é difícil de entender isso. Agora tem que virar a chave. Aí você vem para Corinto, Paulo fala a mesma coisa. Aboliu, acabou. Agora nós vamos encerrar na terceira carta. Eu passei por Romanos, eu vim em Corinto, agora eu vou em Gálatas. Em Gálatas é pior ainda. Gálatas, Paulo agora bate de frente com os apóstolos de Jesus. Os 12 apóstolos de Jesus. Na verdade não eram os 12, eram os 3. Gálatas capítulo 2. Olha só o que Paulo faz aqui. Gálatas 2. Vamos ler a partir, eu vou ler o 1 a partir, porque aqui é muita informação boa. Presta atenção. Olha isso aqui. Presta atenção porque eu vou explicando enquanto leio. Paulo diz, Gálatas capítulo 1, versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo está dizendo que ele era judeu, mas ele conseguiu abrir mão daquilo, da religião judaica, para seguir o Espírito. 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, não foi lá atrás do profeta, atrás dos discípulos de Jesus, não, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Está falando de quem? Dos apóstolos de Jesus. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18. Depois, passados 3 anos, Paulo foi. 3 anos depois, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo está falando aqui. O que eu estou falando é verdade, não é mentira. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. É Paulo. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Capítulo 2, verso 1. Depois, passados 14 anos, Paulo foi depois de 3 anos, agora mais 14 anos, Paulo voltou em Jerusalém. Os apóstolos de Jesus, presta atenção, continuavam em Jerusalém, continuavam ali. Paulo foi e voltou. Vamos lá. Passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios.
e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, olha o que Paulo diz, nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Ou seja, os caras queriam circuncidar. O pessoal lá da lei estava continuando com as práticas do judaísmo. Paulo já tinha quebrado isso em Romano, Corinto, agora está nos Gálatas. E isto por causa dos falsos irmãos. Irmãos, presta atenção no que eu vou ler agora. Isso por causa dos falsos irmãos. Paulo fala, quem eram esses falsos irmãos? Que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Isso é Paulo para trazer lei de novo. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Paulo está falando, esses caras aí, os discípulos, já foram. Passou, ficou obsoleto, hoje não falam mais nada, não dizem mais nada para mim. Olha só, antes, pelo contrário, quando vi que o evangelho da incircuncisão, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos da circuncisão, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, olha o verso 11, e chegando Pedro a Antioquia, resistiu na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, e os outros judeus também dissimularam com ele, dissimulados, Tiago, Pedro, João e os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, não andavam os apóstolos de Jesus, nessa época não andavam mais segundo a verdade do Evangelho. Por quê? Porque havia ficado obsoleto, e Paulo pregando graça, reino, novo pacto, e esses caras andando no judaísmo, queriam circuncidar, e Paulo batendo de frente. Mas quando vi que não andavam bem diligentemente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os judeus a viverem como gentios? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Meu irmão, presta atenção em tudo isso aqui. A mesma luta que eu tenho hoje para pregar isso aqui que eu ensino, Paulo estava tendo em Roma, em Corinto, na Galácia, com os Gálatas. A mesma coisa. Se eu continuar lendo os livros, você vai ver a mesma coisa. Então presta atenção, quando Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, desce o Espírito Santo. Wander, seja bem-vindo. Sobe ao céu, desce o Espírito Santo. Aconteceu uma transição, rompeu o véu do templo se rasgou e nós entramos numa nova aliança, num novo pacto, no pacto do Espírito, nos protocolos do Espírito. Não tem nada mais físico. Você vai nas igrejas hoje, o que você mais vê são protocolos físicos, símbolos físicos de coisas que eles usam que não podem mais ser usadas, que se usar, mas Jesus se batizou, mas ele era o último.
Ele era o último, ele veio cumprir a lei como o último a ser batizado por João Batista. Em algum momento João Batista fala, pô, eu que deveria ser batizado por você, e você vem ser batizado por mim. Jesus fala, fica na sua para cumprir o protocolo, fica aí, é isso mesmo. Eu tenho que me batizar, eu sou o último. Hoje eu recebi um monte de foto, assim, eu tenho uma paciência, tenho medo com os pastores, com os líderes, mas eles me convidam para participar de um monte de coisa, de batismo. Eu não vou, eu não tenho hoje nem tempo para ir, não é que eu não possa ir, eu não discrimino isso não. Eu vou, se me convidar eu vou, mas eu não consigo achar isso aqui. Mas pastor, depois da Bíblia você vai ver que Atos, Pedro batizou quase 3.000 almas, depois tem outras passagens de batismo, depois tem o Filipe batizando o eunuco, depois tem tanta passagem de batismo, tem! Posso falar a verdade para você? Se a história da igreja continuar sendo escrita nesse livro, hoje eu vou estar falando a mesma coisa. Hoje tem um monte de história de batismo, continua tendo, mas você já leu em Hebreus capítulo 9 o que fala de abluções? Vai estudar o que é abluções, lavagens para purificação, batismos. E ele fala assim, ó, consistindo somente, Hebreus 9, versículo 10, consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções, várias lavagens, vários mergulhos na água, é isso que ele está falando, várias abluções e justificações da carne, porque são coisas externas, jejum, lavagens, unção com óleo, são coisas externas. Não pode haver depois da cruz no novo pacto. E Paulo está falando isso. Mas os caras estão querendo circuncidar. Circuncidar é só uma das coisas, guardar sábado é outra. Tem igreja que guarda sábado? Tem, claro que tem, um monte. Mas é para guardar sábado? Sábado era da lei? Era, pastor. Então não tem que guardar. Não tem que fazer mais nada disso. Por quê? Porque essas coisas eram verdades bíblicas que ficaram para trás. Andressa, seja bem-vinda. Então, meu irmão, era uma luta do apóstolo Paulo em Romanos, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, em Gálatas, e você vai vendo isso em todas as cartas. Por quê? Porque a mesma dificuldade que esses irmãos aqui tiveram para largar o judaísmo, e o judaísmo entrou na igreja. Hoje você vê bandeira de Israel, as pessoas acham que tem que ir a Jerusalém, batizar no Rio Jordão. Você nunca foi? Não, nunca foi. Acham que tem que ir no monte, porque Deus está no monte, Jesus orava no monte, vamos no monte. Deus está no monte, porque não conhece o Espírito de Deus. Deus está dentro do teu banheiro, é só você estar lá. E na verdade Ele está lá até sem você, porque hoje Ele está em todos os lugares. A própria palavra diz, se fizer a sua cama no inferno, lá eu estarei. Longe de mim fazer minha cama no inferno, mas é o que está escrito. Então o que a gente precisa é aprender, entender esse livro. Isso aqui não é só livro para andar debaixo do braço, desodorante não. Isso aqui tem que ser estudado. E aí, são 21 anos que eu estou fazendo isso, e pelo menos nos últimos 11 anos, debruçado em cima dessa mensagem. Aí eu cato tudo quanto é texto, eu vou atrás de tudo. Então eu tenho tanto conteúdo hoje, que às vezes o pastor vem falar uma coisinha dessa para mim, eu vou despejar um montão de coisa dessa nele, e ele fica perdido. Ele fala, mas peraí, você está confundindo, você está misturando. Não estou misturando nada. E eu faço questão de levar o contexto todo, porque as pessoas dizem que alguém, quando erra na Bíblia, está tirando um texto do contexto. Não estou tirando texto do contexto. Eu li agora um versículo, quase um capítulo todo de Gálatas, para você entender que Paulo ele saiu, voltou 3 anos depois. Ele saiu, voltou 3 anos depois. Aí em Jerusalém, Pedro estava lá. Ele saiu, ficou 14 anos fora, voltou, os caras ainda estavam lá. Jesus mandou ir, pregar o evangelho a toda criatura. A Samaria, eu desconfio da terra, os caras estavam lá. Por quê? Porque a revista Caras, a revista Época, todas essas mídias estavam em cima deles. Eles eram glamourosos. Jerusalém era a capital e eles eram o centro. Eram os apóstolos de Jesus, andaram com Jesus.
era foto, era imagem, era câmera, era jornal nacional. E eles queriam ficar ali. Então, entender isso é importantíssimo. Quem foi que foi escolhido para escrever as cartas? O apóstolo Paulo. Foi o que entendeu o novo pacto, foi o que entendeu a nova aliança, foi o que escreveu o livro de Hebreus. Se não foi ele, como alguns autores, alguns pastores e estudiosos dizem que não foi ele o autor, eu acredito que foi. Então foi algum discípulo dele, porque ali está, eu costumo chamar a Hebreus a carta do novo pacto. Hebreus, leia Hebreus, de capítulo 1 ao capítulo 13, leia, destrinche. Eu estou escrevendo o capítulo de Hebreus de acordo com isso que eu ensino, capítulo por capítulo. Eu acho que só faltam dois, eu acho que só faltam dois, 3 e 4. Do 6 até o 13 eu já escrevi, e 1 e o 2 eu já escrevi. Porque tem que ser explicado. Lá no capítulo 4 está explicando sobre o sábado, por que não se guarda o sábado. Qualquer dia eu vou pregar isso aqui, ainda não falei. Então, entenda de uma vez por toda para encerrar. A Neide colocou aqui, o velho pacto não existe mais na minha vida, só o novo. Ele existe, Neide, na Bíblia. Ele não está aqui para ser arrancado, ele está aqui para servir de sombra. Você olhar lá, e aqui, ó, tá vendo aquele óleo lá do Salmo 133? Agora é a unção do Espírito, então não precisa usar o óleo. E aqui, aquela água lá que batizava e mergulhava, imergia as pessoas, como Paulo explica lá para aqueles 12 discípulos que ele encontra em Atos 19, de 1 a 10, agora é o Espírito. Era mergulhado na água, agora é do Espírito. A água era só sombra. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa separar essas alianças. E aí você vai entender muito mais rápido tudo que Deus quer como missão e propósito na tua vida. Entendeu? Então, gente, pastor, qual o tema dessa mensagem? Eu coloquei o tema dessa mensagem na época, 11 anos atrás, a Torre da Graça. A Torre da Graça. Por quê? Porque você tem que passar essa torre. Ó, antes da Jesus subir, velha aliança, a descida do Espírito Santo, Atos 2, para lá, nova aliança direta. Pois, pastor, antes tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Pois é a história de Jesus de Nazaré. A história de Jesus de Nazaré é velha aliança, está antes da cruz. A nova aliança só é inaugurada a partir da cruz. Por quê? Porque para haver testamento, validar testamento, como está escrito na palavra, é necessário que haja a morte do testador. Hebreus capítulo 9. Só pode validar um testamento se você tem um pai, um avô que deixou um testamento para você. Enquanto ele estiver vivo, aquilo não tem valor nenhum. Só vai ter valor quando ele morrer. A partir da morte dele, passa a ter valor, vigência. Então, Jesus, antes da cruz, não tem novo pacto, não tem validação. Quando ele morre, aí ele valida o novo pacto. E aí aboliu a velha aliança. O novo pacto, a nova aliança entra para tirar a velha. É como está em Hebreus capítulo 8, versículo 13, que aquilo que se torna velho, peste, está de acabar. E acabou, envelheceu. Por isso Jesus vem dizendo que não se deita vinho novo em odre velho. Não se coloca remendo de roupa nova em ruptura velha. Porque rompe mais o rombo e estoura os odres. Não adianta. Então você tem que permitir mudar, virar essa chave. Ok, gente? Então eu vou botar um nome nessa mensagem ainda, mas quando eu dei o nome, eu dei a Torre da Graça. Ok? Paulo Giglio entrou aí, Felipe King do Reino. Gente, eu tenho que ir 10 horas agora, eu estou dando aula, são 9 horas, daqui 1 hora vai ter aula, tá, Neide? Quem está aqui no Instagram, que é da minha turma, 10 horas agora, 22 horas, estarei entrando aqui, vou mandar o link aí para vocês. Aula hoje, de 10 às 11, tá bom? Daqui a 1 hora estaremos entrando em aula aí. Fica na paz e fui. Olha, você é da nova aliança. Graça, reino e novo pacto, nova aliança. Esse tripé tem que ser estudado por você para viver a missão de Cristo e o propósito dele aqui na terra. Fica na paz e você já é abençoado. Fui.